Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, hoje quem estaria aqui à noite seria o irmão André Dong, né? Devido à questão da saúde do irmão Dong, ele não pôde vir, né? Então ele me ligou hoje à tarde, deveria ser já por torno de umas 14h30, avisando, né, que não poderia vir, por questão que o irmão Dong estaria voltando, e passou o encargo da mensagem para que a gente pudesse transmitir para os irmãos. Ele pediu para que os irmãos pudessem compreender, né, essa questão toda do que aconteceu, e Jesus é o Senhor, né? Senhor Jesus. Vamos desfrutar o Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 5. Vamos aproveitar para começar a ruminar a palavra da conferência. Aleluia! Senhor Jesus, temos aqui vários irmãos que estiveram lá, né? E pode somar, né, com essas palavras aí, com esse encargo. Senhor Jesus, aleluia! Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 5. Vamos ler juntos, amém? Damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Amém? Vamos orar, ler esses 3 versículos. Senhor Jesus, aleluia, fé, amor, fé, amor e esperança. Aleluia por essa rota, né? Nós recebemos a fé. Essa fé, ela gera o amor dentro de nós. E através desse amor nós passamos a ter uma esperança. Mas é uma viva esperança. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, essa fé, né, ela tem toda uma fé inicial, né? A fé de quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos o Senhor, até alcançar uma maturidade, né? Mas o que vem a ser a fé, né? Então, um versículo muito conhecido nosso, que é Hebreus, capítulo 11. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Hebreus, capítulo 11. Amém, Senhor Jesus. E o versículo 1, né? Muito conhecido esse versículo. Ora. Amém. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não veem. Aleluia. Essa palavra aqui também pode ser substituída por substantificação, né? Quem está desfrutando do livro aí, né? Tá aí. O livro, como que é? Porque o homem é tão especial. Então, no capítulo 3, então a gente consegue ver ali toda com uma abrangência bem grande sobre a questão da fé. E esse ponto, quando fala sobre a substantificação, o que é substantificar? Você conseguir trazer algo para o real, né? Criar uma substância, né? Então, quando nós cremos no Senhor, nós fazemos exatamente isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é a substantificação de Deus. O versículo 2 e 3 fala: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Senhor Jesus, né? Um parênteses aqui, para que quem ainda não leu o livro, não está lendo, comecem a ler, né? Ele é abrangente, todo esse aspecto, né? Desde a criação do universo, né? Para todos esses detalhes da fé, substantificação, etc. Mas, então, voltando aqui a essa questão da fé, a fé inicial, né? Como a fé entrou em nós. Se eu falar assim, é porque minha avó, né, fez eu ser evangélico desde pequeno, é porque o outro fala porque minha mãe, porque a fé entrou em você, né? O que é essa fé, afinal de contas? Se a fé fosse tão fácil assim, então era muito fácil pregar o evangelho, né? Você levava um potinho de fé ali, né? Tá aqui, toma aí, né? Recebeu a fé, né? Mas na verdade a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Fala para o seu irmão do seu lado, a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Senhor Jesus, isso é misericórdia do Senhor, né? Eu me lembro que isso muitos anos atrás tinha um jovem lá na empresa e ele questionava a questão de crer em Deus. Ele falava, como você pode crer em Deus? Como você pode ter fé em Deus se você nunca viu Deus? Né? E um dia ele me contou uma história que ele parou com um rapaz que trabalhava na portaria da empresa e aí ele falou assim, puxa, você é crente? Aí o rapaz falou, sim, sou crente. Mas você crê em Deus? Ele falou, sim, se eu sou crente porque eu creio em Deus, né? Mas como você consegue crer em Deus se você nunca viu Deus? E começou a rir. Né? Como que pode pessoas crerem em Deus se nunca viu Deus? Aí Simão ficou um tempo meio quieto. Aí de repente ele começou a olhar, tinha uma árvore, estava balançando os galhos, né? Aquela quase enverga, né? E aí ele falou, rapaz, o que está acontecendo com aquela árvore? Olha como que ela está. Aí o rapaz olhou assim e falou, mas o que tem? Mas como que ela está daquele jeito? Ele falou, é o vento. Como você sabe? Você não está vendo? Aí ele falou, não estou vendo, mas eu consigo sentir. Ele falou, pois é, eu não vejo Deus, mas eu sinto Deus. Aí ele voltou lá, né? Falou, puxa, vocês que são crentes, vocês são... essa daí foi demais, né? Não veio e tal. Mas é mais ou menos assim, Senhor Jesus. Né? Quem não crê, não tem como discutir com quem não crê. Não é? Você só pode fazer uma coisa, é pregar o evangelho. É dar testemunho. Mas não tem uma mágica ainda, né? Senhor Jesus. Mas essa fé ainda, irmãos, é a fé que ela é inicial. É uma fé que surgiu em nós. Né? Talvez alguns nasceram num berço evangélico e ali já começou a ser colocado essa fé. Alguns não. Alguns não tiveram essa fé desde o começo, mas no meio do caminho aí, o Senhor encontrou com você. O importante é que todos temos a fé. Né? E essa fé, ela traz junto a própria pessoa do Senhor. Senhor Jesus. E Romanos, capítulo 10, 9, vamos ler alguns versículos aqui, porque é um versículo muito conhecido nosso, né? Aleluia! 10, 9 fala, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos de novo? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é esse será salvo?
Se será salvo é que você vai receber a fé. Esse será salvo é que você vai receber a fé. Porque no momento que você recebe a fé, você é salvo. Porque quando você recebe a fé, você recebe Deus. O Senhor vem por quê? Porque nós cremos. Então, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, então você é salvo. Senhor Jesus. Né, esse mesmo jovem que eu tinha esses anos atrás, muitos anos atrás, contatado, ele depois foi procurar lá no laboratório, me procurar, porque ele também foi me questionar, né? Porque como pode você crer em Deus, se você nunca viu Deus? E eu falei para ele, olha, eu falo para você invocar o nome do Senhor e prove isso. Eu não quero provar para você questão de Deus, eu quero que você creia, através de invocar o nome do Senhor. Aí ele falou, como é isso? Aí eu falei, você tem de com o seu coração crer e com a boca confessar. Então fale comigo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí ele começou a rir. Aí ele foi para o colega que trabalhava comigo e falou, ei, você invoca a Deus assim também? E começava a rir. Aí ele pegou e falou, claro que eu invoco. Puxa, você está zombando de coisa séria. Aí ele saiu rindo. Aí passou um tempo, ele entrou no laboratório. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí ele olhou para mim e falou, não mudou nada. E continuou rindo. Aí eu falei para ele, então continua. Continua. Aí ele foi. Depois chegou no outro dia, entrou lá de novo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí ele falou para mim, não continua não mudando nada. Aí eu falei, então continua. Aí nesse dia, à tarde, coincidiu de eu sentar num canto, no ônibus na empresa, e ele vinha sentar comigo. E aí ele veio, com o olho meio cheio de lágrima, e falou, sabe, quando eu falei para você que não mudou nada, eu menti para você. Ontem, quando eu fui para a escola, eu tentei mexer com as meninas e não conseguia mais. Eu ia assobiar, e o assobio não saía. E eu comecei a sentir lá dentro que alguma coisa está mudando em mim. Senhor Jesus. E o que é isso, irmãos? Isso é a fé. Se a pessoa der uma brecha, Deus entra. Se a pessoa der uma brecha, Deus entra. Ele quer salvar o homem. E ele não olha para o homem. Ele não olha para quem é o homem. Se o homem abrir seu coração, ele está disposto a entrar. Pode ser o coração mais sujo. Ele não se preocupa com isso. Porque ele pode limpar. Ele pode limpar qualquer coração. Qualquer coração. Seja do mafioso, seja de quem for, ou seja de uma pessoa boa. O Senhor pode limpar. E Ele limpa para quê? Para que Ele entre lá. E a partir dali a pessoa passa a ter fé. Senhor Jesus. E seguindo aqui os versículos ainda de Romanos 10, o versículo fala, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que crê não será confundido. Irmão, você não será confundido. É a palavra quem está falando. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o versículo 14 fala, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que... Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Jesus, quão formosos. Quão formosos. E por que isso, irmãos? Oh, Senhor Jesus, porque no versículo 20, Isaías, a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Mas como que o Senhor vai alcançar esses? É através de cada um de nós. Senhor Jesus, quão formosos os pés dos que anunciam. E a fé, como a fé entra em nós? No versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, ou seja, como vem a fé? Pela palavra. A fé vem pela palavra. Fala para o seu irmão do lado. A fé vem pela palavra. A fé vem pela palavra. A fé vem pela palavra. E a palavra de Cristo. Senhor Jesus, a fé vem pela palavra de Cristo. Por isso que nós devemos nos alimentar da palavra de Cristo. Quanto mais nós nos alimentamos dessa palavra, mais fé é acrescentada em nós. E quando nós pregamos a palavra, as pessoas podem ser salvas. Aleluia pelo poder da palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. E quando vem a fé, então nós nos tornamos filhos de Deus. Amém. Só que como filhos de Deus, essa fé precisa crescer. Não é apenas ter fé, né? Não é apenas a criança nascer. Essa criança tem de se desenvolver. Né? Você não quer... A Larinha é muito bonitinha, né Henrique? Mas você não quer que ela fique a vida inteira um bebezinho, né? Você quer que ela desenvolva, né? Mas você quer voltar a dormir à noite, né? Essas coisas todas, né? Mas não só isso, na verdade todo pai quer que seu filho desenvolva. O Senhor também nos dá a vida dele, mas Ele quer que nós cresçamos. Senhor Jesus, para isso Ele nos colocou num lugar muito especial. E que local é esse? É a vida da igreja. E o que tem na vida da igreja, né? Gálatas, que nós vimos no livro de Gálatas. Senhor Jesus, capítulo 4, 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Senhor Jesus. Então, ou seja, na vida da igreja, o Senhor nos coloca os tutores e curadores. Senhor Jesus. Você já encontrou com o seu tutor e curador na vida da igreja? Já encontrou ou não? Será que está faltando tutor e curador na vida da igreja? Agora, se nós ficarmos soltos, nós não temos tutores e curadores. Aí nós queremos ser autodidatas na vida da igreja, né? Na verdade, não tem autodidata na vida da igreja. Na vida da igreja são pelos tutores e curadores. É claro que individualmente nós temos a nossa busca pelo Senhor e devemos ter cada dia mais. A busca pelo Senhor é onde faz nossas raízes se aprofundarem. Principalmente aquela busca individual. A nossa oração, quando a gente entra e fecha a porta do quarto e ali nos encontramos com o Senhor. Essa é a hora que nossas raízes, elas se aprofundam. É a nossa experiência de fé. Como você tem experiência de fé com o Senhor? Buscando Ele. Quando você começa a orar ao Senhor e o Senhor te dá algo, aquilo ali não é consolidado em você?
Senhor Jesus. Então nós precisamos ter mais essas experiências. Cada um precisa ter essa experiência. E eu vou falar, esse tipo de experiência ninguém pode dar para você. Ninguém pode fazer para você. Esse tipo de experiência é você e o Senhor. É você e o Senhor. Você fala assim, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Aí eu falo assim, ora por mim, Luizinho. Luizinho pode orar, mas eu só vou ter a experiência quando eu orar. Entende a diferença da fé? Como é a fé? Né? Senhor Jesus, a semana eu estava vendo, tem aí uma, não sei se é novela, seriado, alguma coisa que fala aí dos 10 mandamentos, né? E aí lá na empresa estavam comentando lá, e aí eu estava assim só de, aí de repente falaram, você sabia que os hebreus só comiam pão? Aí eu ouvi, né, falei, opa, eu falei, não era bem pão não, era o maná. E aí tem um árabe que trabalha comigo, né? Aí ele falou, maná? A origem da vida? Eu falei, isso aí, maná, a origem da vida. Falou, pois é, mas como que era esse maná? Esse maná era um pão que caía do céu. Eu falei, e esse pão ele não poderia deixar para amanhã, né? Porque ele juntava de lá os bichos, né? E daí tinha de ter o de amanhã, então você não podia guardar para amanhã. Aí a outra falou para mim assim, puxa, isso era uma experiência de fé. Você não podia guardar para amanhã e você tinha de contar que amanhã você ia ter. Como que pode isso? Eu pego esse pão e jogo fora, o pão tá bom, mas se eu jogar fora e se amanhã não tiver? É como se eu contar que amanhã vai chover, né? E se não chover, né? Então, ela falou assim, puxa, eu vou jogar o pão fora, mas e amanhã? Ela falou, puxa, é uma experiência de fé. Mas como está a nossa experiência de fé quanto ao pão de amanhã? Estamos preocupados com a crise? Se nós estamos preocupados com a crise, a nossa fé está meio, né? Não está não, irmão? Porque o maná é Deus que manda. Não é Deus que manda o maná, Marcão? Vamos crer que amanhã tem maná? Isso é uma experiência de fé. Nós precisamos ter experiências de fé. Senhor Jesus. E quando nós buscamos nosso Senhor individualmente, o Senhor dá essas experiências. Queria encorajar cada irmão. Olha o Senhor. Quando tiver uma oportunidade, pegue ela logo. Senhor, eu vou orar a Ti até conseguir isso aqui, Senhor. Eu vou orar por aquilo, Senhor. E você vai ali orando, orando, e quando o Senhor te dá, puxa, naquele momento é uma comunhão entre você e o Senhor, que só quem passa por isso sabe falar o que é. Senhor Jesus, aleluia, mas não é só isso, quem vive só nisso também, né? Quem vive só nisso, irmãos, ele não consegue ser útil ao Senhor, porque o Senhor não quer só isso, o Senhor também quer trabalhar em você, e para Ele fazer isso, como Ele vai arrumar o seu caráter? Como Ele vai arrumar a sua personalidade? Como Ele vai te colocar no eixo? É na vida da igreja. Porque na vida da igreja terão palavras, terão irmãos, para que possa te ajudar. Senhor Jesus. E, então, a vida de reuniões é muito importante para um cristão. E aí, quantas reuniões nós temos, né? Por exemplo, tem a reunião ministerial. O que nós vemos na reunião ministerial? É a reunião onde ouvimos a palavra da semana, desfrutamos a palavra da semana. E aqui a gente pode não só ouvir a palavra, mas nós podemos também compartilhar o nosso sentimento da palavra. Né? Essa é a prática que nós temos, não é isso? Onde você ouve, mas você também vai lá e compartilha o seu encargo. Nós temos também a reunião do Partir do Pão. O que nós fazemos na reunião do Partir do Pão? Na reunião do Partir do Pão, nós damos graças ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, pela salvação, pela redenção, pela vida e por tudo que Ele tem nos dado, né? Todo domingo é um dia de ações de graça, né? Podemos render graça, lembrar a redenção do nosso Senhor, ó Senhor Jesus, né? E depois ter comunhão mútua, compartilhar. Mas nós temos também reunião de oração. A reunião de oração é onde está a chave da igreja, não é isso?
Porque o que a igreja ligar, né, 2 ou 3 ligar, na terra será ligado, não é isso? Terá sido ligada nos céus. Então o Senhor precisa de nós para mover o grande trem que é o mover de Deus. Para isso ele precisa dos trilhos. Um grande trem precisa dos trilhos. E o que são esses trilhos? É a oração dos santos. Os santos estão ligando aqui o que já estava ligado nos céus. E aí esse grande mover, essa grande máquina vai andando. Até chegar o dia do Senhor. Senhor Jesus. Né, como hoje, por exemplo, oramos, né, pela questão da saúde de nosso irmão Dong. Puxa, isso é para fazer o quê? Para o trem andar. Né? Senhor Jesus. Amém. Mas também temos uma reunião que é muito importante, é a reunião de casa. A reunião do grupo familiar de cuidado mútuo. Irmãos, essa reunião é uma reunião mais aconchegante, né? Onde nós chegamos mais próximo dos irmãos e podemos nos abrir mais. Porque às vezes numa reunião assim é mais difícil, né, da gente ter aquele contato. Então quando eu vou na casa do irmão, então eu posso me abrir, posso ter comunhão, posso compartilhar minhas necessidades e até minhas frustrações e pedir oração e orar pelos irmãos. E o melhor lugar, às vezes, para a gente contatar pessoas é no grupo familiar. Então, ou levamos pessoas para o grupo familiar, ou quando contatamos pessoas na pregação do Evangelho, devemos tentar abrir a casa da pessoa. É muito melhor abrir a casa da pessoa e a gente ir até a casa dela, do que querer trazer ela para a reunião. Porque muitas vezes a pessoa não entende nada de Bíblia. Não tem nenhum background de vida cristã. Aí eu trago ele para uma reunião da igreja, para ouvir falar de negar a vida da alma, né? Ele olha ali, que esse rapaz está falando, né? Aí você fala da vida, o que é essa vida? A economia de Deus, né? Mover de Deus. E a pessoa fica meio... Mas quando você leva para casa, você já consegue tratar a pessoa de acordo com o nível dela. E você dá comida à medida certa, né? E às vezes também a questão é que quando você fala, vem para a reunião da igreja, ele fala, poxa, eu vou chegar lá, vai ter aquele monte de gente, eu não conheço ninguém, não, eu não vou. Agora quando você fala, eu vou na sua casa, ela falou, tudo bem? Pronto, é mais difícil ela ligar para você e falar que não é para você ir, né? É difícil. Aí então você vai na casa dela. E aí se você levar alimento para ela, ela marca uma outra semana. E aí você vai suprindo vida e daqui a pouco ela está reunindo. Então é muito melhor a reunião de... Mas fora isso, ainda tem a questão do apacentar. Nós devemos ter encargo de apacentar os irmãos. Nós devemos criar a prática de apacentar os irmãos. Nós temos de apacentar os novos. Mas também temos de apacentar os irmãos que já reúnem. Quando o Senhor falou com Pedro, né, ele falou, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta os cordeirinhos. Então tem as ovelhas e os cordeirinhos. Né? Agora nós devemos criar a prática, irmão, de apacentar o irmão antes dele parar de reunir, né? Que a gente tem duas condições, né? Ou a gente apacenta o irmão quando ele é novo, que tem todo aquele frescor, ou você vai apacentar ele depois que ele parou de reunir, que já virou um encrenca, né? Que aí você vai ter que trazer o irmão de volta. E já, se ele parou de reunir, porque ele teve algum problema, né? Então, irmão, melhor é o seguinte, vamos aqui, para ter uma vida saudável. Não deixar chegar lá, né? E quando chegou lá é mais difícil, aí tem uma condição, criou algo. Que às vezes não é nem do irmão, não é, mas criou uma situação, porque existem situações, e isso é um fato, né? Senhor Jesus, e aí tem as conferências, né? Conferência regional, conferência internacional, né? Senhor Jesus, agora mesmo, daqui a 2 semanas semana que vem temos conferência de jovens, da região 8A, na outra semana, conferência regional em São Paulo, né? Vamos orar para que o irmão Dong já esteja, né? Com a gente lá, e temos de sair e pregar o evangelho, temos de ter vida saudável. Não tem de vida saudável? O que é vida saudável? É você ter uma tarde com os irmãos. Quanto que nós praticamos isso, né?
Talvez uma vez por ano, né? Quando está chegando lá próximo do final do ano, né? Então a gente marca o churrasco, aí tem uma vida saudável, né? Mas isso não é muito saudável, né? Ter só uma vez por ano. Né? Então nós também devemos ter essa prática, irmãos, de ter vida saudável com os irmãos. Ó Senhor Jesus, e participar das conferências, eventos para pregação do Evangelho, e também devemos exercitar o dom dos irmãos na questão de ser diáconos, de servir os irmãos, presbíteros, não é? Todos esses itens, irmãos, fazem parte da vida da igreja. E também tem aqueles que são apóstolos, não é? Que é apóstolo, que vai apacentar irmãos lá em outra cidade. Isso é vida da igreja normal. Né? A vida da igreja também não é a gente se prender dentro do poço, né? Que o meu céu é só a minha localidade. Aí o meu céu é do tamanho do poço, né? Estou ganhando do poço, eu olho aqui, meu céu é desse tamanho. Não, a vida da igreja é toda inclusiva. É nossa cidade, é nossa região, nossa micro-região, nossa região, nosso país e todo mundo. Senhor Jesus, amém. Que a igreja é uma só, louvado seja o Senhor. E para tudo isso, irmãos, o Senhor nos colocou, nosso irmão mostrou a figura do avião, né? Então nós já tínhamos visto que a fuselagem, que é, né, os 4 principais livros de Paulo, né? Então nós temos a fuselagem, essa fuselagem é qual livro é? Gálatas. Que Gálatas é o centro lá da economia de Deus, que mostra a questão da filiação, né? Deus querendo nos transformar. Mas tem também as 2 asas. Nessas 2 asas, né, uma delas é Colossenses e outra Efésios, né? Só que nós começamos a ver primeiro o livro de Colossenses e não o de Efésios, sendo que na Bíblia Efésios vem antes de Colossenses. E por que isso? Porque pela experiência, primeiro nós desfrutamos de Colossenses, porque Colossenses é o mistério de Deus que é Cristo, o mistério de Deus que é Cristo, e Efésios, o mistério de Cristo que é a igreja. Então primeiro Deus revelou o que? O mistério de Deus. Quando o Senhor falou com Pedro, o Senhor falou o que primeiro para ele? Quem ele era, né? E Deus revelou para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou: não foi carne e sangue que tu revelou. E aí depois o Senhor revelou o que para ele? A igreja. Então primeiro Cristo, depois a igreja. Então nessa ordem o Senhor tem nos revelado isso. Mas para essa prática, irmão, nós temos de viver no amor. Ó Senhor Jesus, e esse amor, vamos ver 1 João capítulo 4. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Versículo 10 a 21. Eu peço que cada irmão leia um versículo, amém? Do versículo 10 ao 21, cada irmão leia um versículo, amém? Então em nós, quando o Senhor entrou, brotou em nós o amor. E a vida da igreja é um lugar de amor. Porque nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos. Senhor Jesus. Agora, se no nosso meio não há amor, então nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar ao Senhor, para que haja o amor de fato entre nós. O amor não é visto somente nas reuniões, não é? O amor é visto também quando nós vamos atrás dos irmãos. Quando nós vamos atrás das novas pessoas. Por que nós vamos pregar o Evangelho? Por causa do amor. Mas não só isso, mas quando nós vamos buscar também os irmãos, apacentar os irmãos, ver a necessidade dos irmãos. Por que isso? Por causa do amor. Senhor Jesus. E quando as pessoas são recebidas, visitadas ou apacentadas, irmãos, o que eles sentem de nós é amor.
puxa, ele veio me visitar. E a pessoa fala, puxa, é verdade, ele me ama. Então, irmão, nós precisamos praticar isso. Praticar o amor. Né? Recentemente, um irmão, né, que era cooperador de Monong, descansou no Senhor, né? Irmão Felipe. E o que assim, fiquei muito tocado pelo testemunho de diversos irmãos que serviram próximo a ele, que falaram, esse irmão era um pastor. Vários irmãos que estavam ali foram apacentados desde quando começaram a reunir pelo irmão. Né? A irmã. Então, ou seja, o irmão Felipe foi alguém que apacentou muito. E aí quando a pessoa parte, todos os irmãos falaram, muitas mensagens assim, eu fui apacentado por ele, eu fui muito apacentado por ele. Dou graças ao Senhor pela vida do irmão. Puxa, irmãos, que nós possamos ser assim também. Que alguém possa falar do graças a Deus pela vida do irmão tal, ou pela irmã tal, porque ela me apacenta. Senhor Jesus, irmãos, isso é o viver da igreja, é o viver de cuidado mútuo, não é? É se preocupar uns com os outros. Senhor Jesus, e isso tudo, irmãos, o que produz em nós, né? Em 1 Coríntios, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, o versículo 20, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 24, e fala assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E aí gera em nós essa esperança. Qual é a esperança? A esperança da vinda do Senhor. E não só a esperança da vinda, como a esperança do reino. Como sempre temos falado, Hebreus 2, 5, 6, né? Que é o homem, né? Que é o homem que dele te lembres, né? Senhor Jesus, ou o filho do homem que o visites, né? Porque o homem, ele é escolhido para reinar com Deus. Aleluia. Então essa cria a nossa esperança. Então por que nós hoje buscamos tanto ao Senhor? Porque nós buscamos crescer em vida, porque nós queremos estar maduros, né? Se o Senhor voltar e estivermos vivos, sermos arrebatados vivos, para reinar com o Senhor. Amém. Os irmãos creem que isso é possível? Amém. É possível? Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí quando nós olhamos os fatos acontecendo, nós ficamos tristes, né? Puxa, acho que está chegando o fim do mundo. É assim? Senhor Jesus, é isso, aí vem como que está o nosso crescimento, né, irmãos? Que quanto mais próximo está o nosso crescimento de estarmos maduros, mais nós ansiamos pela volta do Senhor. Amém. Se ainda não estamos ansiando pela volta do Senhor, é porque a vida ainda precisa crescer mais, né? Amém. Cresce, Senhor, mais em mim, né? Amém. Cresce, Senhor, mais em mim. Amém. Senhor Jesus, né? Certa vez o irmão Whitney Lee, ele falou que ninguém vai tomar surpresa na frente de Deus, né? Como se eu tivesse agora aqui distraído, e de repente eu fui arrebatado. Aí eu apareço na frente de Deus sem saber o que aconteceu, toma aquele susto, né? O que aconteceu? Ele falou, isso não vai acontecer. Porque se você está preparado para tomar o susto, então você não vai. Só vai aquele que quando chegou na frente do Senhor, Senhor, chegou o dia!
Então como nós estamos? Nós estamos naquele ainda do susto? Ou naquele que já está ansiando pela volta do Senhor? Precisamos estar naquele que já está ansiando a volta do Senhor, né? Então quando nós já estamos nesse ponto, a gente começa a ouvir falar rumores de guerra, né, terremoto, isso não nos aflige tanto. Porque a gente fala, puxa, está chegando a volta do Senhor. Graças a Deus. Né? A pregação do Evangelho está avançando por todo mundo. Puxa, graças ao Senhor, né? Senhor Jesus. E, ó Senhor Jesus, ainda gostaria de compartilhar um pouco, irmão, sobre um irmão aqui, que fala em Colossenses, que é no capítulo 1, versículo 7. Paulo fala assim: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aleluia! Né? Colossenses, ela não é uma igreja, não é uma igreja que foi levantada por Paulo, né? Mas Paulo foi até lá. Possivelmente este irmão é um irmão que trabalhou ali para levar a fé aos irmãos. E não somente ali. No capítulo 4, versículos 6 a 7, fala: a vossa palavra seja sempre, Colossenses 4, 12 e 13, perdão, irmãos. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Aleluia. O 12. Saúda-vos Epáfras, que é entre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Hierápolis. Ou seja, alguém que era um servo do Senhor, modelo para nós. Senhor Jesus, primeiro, ele se esforçava sobremaneira. Quanto de nós nos esforçamos sobremaneira pelos irmãos? Nós podemos falar isso? Eu me esforço sobremaneira pelos irmãos da igreja. Eu posso falar que eu me esforço? Se eu nem me esforço, então... Não me esforçar sobremaneira já é elevado, né? Mas no mínimo se esforçar, né? Agora, se eu nem me esforço, o senhor precisa crescer mais, né? Senhor Jesus. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com os irmãos. Né? A outra coisa que ele tinha, ele se preocupava. Senhor Jesus, ele se preocupava com os irmãos. Nós nos preocupamos com os irmãos? Você tem preocupação com os irmãos? Ou talvez você nem se lembra dos irmãos? Só me lembro dos irmãos quando vai ter reunião, né? Não pode ser assim, irmãos. Os irmãos precisam estar no nosso coração. E não só no nosso coração. A outra coisa que ele fazia assim, ele orava pelos irmãos. Porque também só se preocupar só produz ansiedade, né? Então não adianta só se preocupar. Essa preocupação tem que ser uma preocupação carregada com oração. Aí sim, nós somos alguém úteis ao Senhor. Não somente isso, ele era alguém que instruía os irmãos. Instruía os irmãos. Então era alguém que tinha palavra. Era alguém cheio da palavra. E com essa palavra, ele pôde levar os irmãos à fé. Amém. Paulo fala lá no início que nós lemos que ele ficou muito alegre de ouvir da fé dos colossenses. Mas quem levou essa fé? Como a fé chega? A fé chega através da palavra. E quem levou essa palavra? Epáfras. Alguém cheio de vida e da palavra. Nós precisamos ser pessoas assim. Para fazer a diferença, nós temos que ser pessoas cheias da palavra
e da fé e sair levando essa palavra para toda essa região. Senhor Jesus. E outra coisa que ele levava as boas notícias para Paulo. O que nós levamos de notícia dos irmãos para outros irmãos? Às vezes é muito mais fácil levar notícia ruim do que a positiva, né? Mas ele era o que levava as boas notícias. Se a gente for ler o livro de Colossenses, tem bastante coisa aqui práticas que os irmãos tinham, e discussões ali que não eram positivas. Mas para Paulo, o que ele levava? As coisas positivas. Normalmente, irmãos, existem 90% a 95% das coisas são positivas. Às vezes de umas 10% a 5% tem coisas negativas. Mas onde nós estamos focando? Nos 5% ou 10% ou nos 90%? Né? Uma vez, eu lembro uma mensagem também que um irmão falou, toda casa tem lixo. Mas quando você vai visitar uma casa, você não procura o lixo, procura? Deixa eu ver onde está o lixo da sua casa. Você vai lá ver, abre o lixo para ver e sai contando para todo mundo que tinha um lixo lá. Não, lá na casa dele tem um lixo lá, o lixo estava assim, é assim que você faz? Não, né? Porque toda casa tem lixo, né? Então, se eu ficar querendo pegar as coisas negativas dos irmãos para levar para os outros, isso não produz vida. Mas se eu pegar as coisas positivas, até isso que eu levo de testemunho produz vida para todos os irmãos. Nós precisamos mudar a nossa maneira de falar. Precisamos mudar o nosso ponto de vista, nosso foco. Começar a olhar para as coisas positivas que o Senhor está nos dando. E para as coisas negativas? Oração. E mesmo para as positivas, nós devemos orar para que o Senhor mantenha e aumente ainda mais. E o Senhor conta que existam mais Epáfras nas igrejas, para cuidar dos irmãos, mas não só isso, para cuidar da região. Nós temos visto que o Senhor está abençoando a nossa região, agora, por exemplo, com a vinda do SEAP para Lorena. Então, Lorena bem no centro, entre Rio e São Paulo. E, de novo, não fomos nós que corremos atrás disso, né? O Senhor criou toda a condição, nós fomos lá desacreditados que aquilo ali ia ser alguma coisa e as coisas estão acontecendo. Então a gente fala, é o Senhor que está fazendo. Né? E aí a gente começa a ver agora as paredes sendo levantadas. Né? Depois do compartilhar, a gente deve mostrar para os irmãos aqui como está lá já. O Lucas preparou algumas coisas aqui para nos encorajar. Mas, irmãos, não é só para a gente ver que o SEAP lá está assim, porque só o SEAP lá não vai acontecer nada, irmãos. Nós da região temos de abraçar esse encargo. Todos têm de abraçar. Que nós abraçarmos isso, o Senhor vai abençoar. Se nós achamos, essa obra está lá, não tem nada a ver comigo aqui, então, puxa, perdemos a oportunidade que o Senhor está dando. E essa oportunidade é para todos nós nos tornarmos Epáfras. Senhor Jesus. E aí sermos instruídos, amadurecidos. Mais do que isso, podemos participar, podemos ofertar. Né? Depois vamos ter um pouco de comunhão, né, sobre como a gente pode estar participando disso de uma maneira ou de outra. Amém? Acho que a gente pode compartilhar. Compartilhar em pé. Amém? Então, os irmãos que tiverem sentimento podem compartilhar. Amém?